Vamos então para o Jornal do Desporto. Connosco já está o editor Bem-vindo Neves. Bom dia, bem-vindo. Destaques para esta edição do Jornal do Desporto. Bom dia, Carlos. Nos destaques é já amanhã. Cabo Verde, África do Sul. Neste jornal medimos a disposição em torno dos Tubarões Azuis em Yamoussoukro. Antevemos o duelo com o antigo capitão dos Tubarões Azuis, Nando. Ele que diz não estar nada surpreendido com a até agora excelente campanha da equipa nacional na CAN. Regional de Futebol de Santiago Sul, ao fim de 11 jornadas, Boa Vista perde os primeiros pontos, mas continua sem sofrer golos. A Associação de Futebol de Santo Antão Norte vai a votos hoje com candidatura única. Foi a enterrar ontem na cidade da Praia o ex-futebolista Zequinha. Ainda neste jornal, as felicitações da IHF à Seleção Nacional de Handball pela qualificação para mais um Mundial. (35 horas) é o tempo que falta para o início do jogo entre Cabo Verde e África do Sul. A partida conta para os quartos de final da CAN, que decorre na Côte d'Ivoire. O duelo entre Tubarões Azuis e Bafana Bafana está marcado para amanhã às 7 da noite no estádio Charles Konan Banny, na cidade de Yamoussoukro. Ontem, a equipa nacional realizou mais um treino. O Bobista contou com a quase totalidade dos jogadores, aliás, o guarda-redes Márcio da Rosa não treinou por estar ainda sob os cuidados da equipa técnica ou então da equipa médica da seleção. Sigo em direto para Côte d'Ivoire ao encontro do jornalista Moisés Évora, que está na cidade que vai ser palco desse jogo de amanhã. Moisés, bom dia. Novidades nas horas que faltam, um pouco mais de 24 horas para esse duelo entre Cabo Verde e África do Sul. Bom dia. Muito bom dia para ti, para o auditório da Rádio Pública. Como disseste, poucas horas para este jogo, que poderá ser histórico para Cabo Verde. Será a primeira vez, caso consiga uma vitória, que a turma nacional passará então para as meias finais do Campeonato Africano. Deverá ser o jogo mais importante da história de Cabo Verde no que diz respeito à alta roda do futebol africano. Podemos aqui adiantar que houve mais um treino ontem num anexo ao estádio Charles Konan Banny. Trata-se de um estádio com capacidade para 20 mil pessoas. Estivemos a acompanhar o treino e muito contacto com bola. Como se sabe, Cabo Verde tem processos rápidos, tem jogadores com mais valia técnica e tudo aponta para que amanhã tenhamos mais uma participação ou mais um jogo da seleção nacional com a valia técnica, melhor dizendo, a ser a arma para tentar desequilíbrios junto à baliza da África do Sul. Podemos também adiantar que foi uma sessão de treino que decorreu de forma tranquila. Aliás, tem sido assim. Nota-se total confiança por parte dos jogadores. Há sempre uma grande entreajuda e, sobretudo, muita alegria também durante os treinos. Temos um grupo compacto, coeso, que sabe aquilo que quer. Os jogadores têm uma grande ambição de continuar a fazer história neste campeonato africano. Às 12 horas e 30 minutos, hora local, 11 horas e 30 minutos, haverá a conferência de imprensa. Bobista e Logan Costa serão então os elementos da seleção nacional que irão fazer o lançamento da partida. Obviamente que a Rádio da Cabo Verde vai acompanhar a conferência de imprensa e logo a seguir também haverá a conferência de imprensa da seleção da África do Sul. Deixa-me dizer-te, bem-vindo, que temos lido através de alguns jornais que há um destaque também em relação à seleção da África do Sul, que tem utilizado mais jogadores que estão precisamente no país. Há poucos jogadores fora que fazem parte desta seleção e então a destacarem também este
menor que há uma seleção baseada praticamente toda ela com jogadores que trabalham na África do Sul. É claro que Cabo Verde passa ao lado disso tudo. Cabo Verde quer fazer o seu jogo, quer fazer o melhor jogo e quer continuar a fazer história. Muito bem. Terminamos dizendo que a seleção nacional continua muito acarinhada aqui na África do Sul, nomeadamente também aqui em Yamoussoukro, onde chegamos nas últimas horas. Muito bom dia. Obrigado, Moisés Évora, em direto de Yamoussoukro, palco cidade, palco do jogo de amanhã a partir das 7 da noite, 20 horas em Costa do Marfim, a Côte d'Ivoire. O jogo de amanhã marca o reencontro entre duas seleções que já não se defrontavam há mais de uma década. A última vez que Cabo Verde e África do Sul se encontraram foi, curiosamente, na primeira Copa Africana, em que os Tubarões Azuis participaram, e aconteceu precisamente em solo africano. Na altura deu empate 0-0 naquela que foi mesmo o primeiro jogo da CAN 2013. Fernando Neves, Nando, era na altura o capitão da seleção nacional. O antigo defesa central lembra-se bem como foi esse duelo que marcava a estreia absoluta de Cabo Verde na maior competição do futebol africano. Um adversário que ainda tem um prazer dizer isso, porque foi um jogo de abertura, na CAN, então sempre uma recordação positiva, né? Que nós foi essa equipa que na CAN que ninguém está esperando, não estava a jogar. Infelizmente, não tive coesa, não tive direito, e graças a Deus, e relembrar sempre é bom. Nando olha para a equipa que em 2013 surpreendeu o continente ao chegar aos quartos de final e encontra semelhanças com esta que agora está na Côte d'Ivoire. Um conjunto de jogadores com muita qualidade e sem medo de enfrentar qualquer adversário. Em Cabo Verde pode jogar com qualquer equipa igual para igual. Já na minha geração é diferente, porque não tinha jogador amador. Na Grécia tinha jogador profissional, tudo isso é profissional, né? Então, nunca estava duvidando, sabia que não levantar pela manhã, mais nós dizendo, Cabo Verde é pequenino, mas não é pequenino, mas não tem talento, entendeu? E ganhei assim um gasto com orgulho imenso, porque quando botei no canal de Itália, de fato Cabo Verde, botei todos os países do mundo de fato Cabo Verde, então sempre ficar sempre orgulhoso. Nando olha para o adversário de Cabo Verde no jogo deste sábado e vê uma seleção da África do Sul com qualidade. Por isso, alerta, os Tubarões Azuis têm de estar atentos, sobretudo ao corredor esquerdo dos Bafana Bafana. O jogo da África do Sul, gosto do dia como estava a no Marrocos. É uma equipa muito bem organizada. Que está cá aqui na fronte. Está cá sempre um lado esquerdo seus. O lado esquerdo é muito forte, este é uma equipa muito forte. Este tem jogadores que jogam quase tudo junto, bem? Este jogaram quase tudo, mesma equipa na África do Sul. É um X que joga na África do Sul, toda a mesma equipa. Então acho que conseguir bem companheiro. E isso é aquele jogo que eles fazem contra o Marrocos. Eles mostram para uma equipa coesa e uma equipa interajuda, para entender? Então é um jogo que tem nada a ver com o jogo de 2013. Tem que haver com saber que acho que é nosso favorito. Acho que é nosso favorito, mas mim pensar que não tem uma boa equipa técnica, não tem bom jogador e que estou apenas então que saber que não te vai devagar. Tem que quando nós jogamos nos lugares que não quer. Pés no chão, devagar, a receita de Nando. Pela primeira vez numa Copa Africana das Nações, Cabo Verde já ganhou mais que um jogo, já são 3 vitórias em 4 partidas. O percurso até agora de sucesso dos Tubarões Azuis pode surpreender muita gente, mas para Nando não constitui qualquer surpresa. Aliás, o ex-capitão da equipa nacional acredita que Cabo Verde vai chegar à final. A Cabo Verde no patamar, Cabo Verde tem surpreendeu nós. Mim não. Pelo menos me Cabo Verde está surpreendendo porque mesmo Cabo Verde tem muitos galões. E os galões bem-vindos, me dizer. Cabo Verde faz na final. Senti fé na Deus. Independentemente do jogo de sábado. Mas me acreditar que não pode jogar a final. Sendo jogar a final, tudo é possível, entender? Mas me como estive lá, me pensar positivo, não estava devagar. A ambição como tem, sempre como tem naquela equipa técnica que não tem lá, aquele staff de federação, que os jogadores não tem lá, de certeza que não pode dar mais um pós grande numa história de Cabo Verde. Nando, o primeiro capitão da seleção nacional numa CAN, ele que falou à rádio de Cabo Verde a partir de França, onde se encontra neste momento. E o jogo de sábado entre Cabo Verde e África do Sul para definir quem avança para as meias finais da Copa da África das Nações vai ser, jornalista Marcos Fonseca,
o sexto embate entre estas duas seleções. A primeira vez que estas duas nações se enfrentaram foi em junho de 2004 em Bloemfontein, pela fase de qualificação conjunta para o CAN e o Mundial 2006. Os sul-africanos venceram por 2-1. O lateral Janício marcou o golo de honra cabo-verdiano. Quase um ano depois, as duas seleções defrontaram-se pelo jogo de volta. Cabo Verde, que vinha de uma vitória em Burkina Faso, precisava vencer para assumir a liderança do grupo. Em pleno estádio da Várzea, com os cabo-verdianos já acreditarem pela primeira vez com o apuramento para o Mundial, Cabo Verde perdeu de novo pelo mesmo placar, 2-1. Desta vez, o golo de honra foi marcado por Cafu. Nos dois jogos, a seleção nacional foi capitaneada pelo atual selecionador Pedro Brito Bubista. Os dois países voltariam a encontrar-se em 2013, desta vez no jogo de abertura da Copa de África das Nações que os sul-africanos organizaram. Os sul-africanos foram quem batizaram Cabo Verde na entrada na alta roda do futebol africano. O resultado foi de 0-0 e embalou os Tubarões Azuis para uma grande prestação na prova. O destino dos Tubarões Jesus e dos Bafana Bafana voltaria a cruzar no apuramento para o Mundial da Rússia. Desta vez, Cabo Verde devolveu as duas derrotas pelo mesmo placar, 2-1. Em setembro de 2017, no Estádio Nacional, após sair atrás no marcador, Nuno Rocha bisou e deu a vitória à seleção nacional. 4 dias depois, em Durban, nova vitória e novo bis. Desta vez, o autor foi Gary Rodrigues, que, assim como Vozinha e Rian, estão na Costa do Marfim para mais uma vez defrontar os já bem conhecidos Bafana Bafana em busca do maior feito da história do futebol cabo-verdiano. Ora, aí está um histórico interessante entre Tubarões Azuis e Bafana Bafana, com 6 jogos, 2 vitórias para cada lado e um empate, 5 jogos, portanto o sexto será amanhã. E também um dado curioso, as duas seleções já marcaram o mesmo número de golos e sofreram exatamente os mesmos 6 golos. Amanhã será o tira-teimas. Por cá, no futebol regional, o Boa Vista da Praia já não tem só vitórias no campeonato de Santiago Sul. Ontem, no arranque da 11ª jornada, os achadrezados perderam os primeiros pontos na prova, empate 0-0 com a Académica da Praia. Ainda assim, o Boa Vista continua sem sofrer golos ao fim de 11 jogos. São 990 minutos com a baliza a zeros. Nenhum adversário ainda conseguiu acertar nas redes da equipa orientada por Edvaldo Cardoso. A partida nem sempre foi bem disputada, com poucas oportunidades de golos na primeira parte. Na segunda metade, o Boa Vista ficou reduzido a 10 unidades devido à expulsão de Jaquinic. A Académica tentou aproveitar a superioridade numérica, mas a defensiva achadrezada manteve-se intransponível. O 0-0 acabou por ser o resultado final. O treinador do Boa Vista, Edvaldo Cardoso, diz que a equipa entrou de forma apática, mas aguentou-se bem. Não entra apático no jogo, porque a direção de Boa Vista esteve envolvido na todos os dias na cerimónia, tudo coisa, encaminha-se bem entre detalhes, não consigo manter-se na segunda parte mais sereno, não consigo entrar bem, não sai por cima do jogo, houve aquela infelicidade do jogador Barua, nunca perde norte, então o jogador se começa a chinta mentalmente, não mantém coeso, não joga no termino do jogo num 4-4-1, muito compacto para meio, deixando laterais para receber bola, mas não sabia se cada vez é perigo. Era só cruzamento e que até dava nada. Por isso não consideramos, não sei, com um ponto daquele jogo ali e não dois. Gosto é bem um trabalho, para onde eu estou na volta a jogar logo quinta-feira, é bem trabalho para não volta a conquistar nos 3 pontos. Não sei de parabéns para a primeira volta, 11 jogos das vitórias, um empate, 990 minutos sem sofrer golo. Então é para capricha, mais responsabilidade para não jogar cada vez melhor. Do lado da Académica, o treinador Natanael Pires considerou que a sua equipa controlou a partida, mas não soube chegar às zonas de finalização para aproveitar os espaços que o adversário concedia.
Nós não temos para todo o jogo, independentemente do adversário, nós tudo de semana não temos para bem ganha. É certo que muita gente está a vários para bem o Boa Vista a perder, bem o Boa Vista sofre o gol, e não nunca bem para o Boa Vista sofrer esse primeiro derrota, nunca bem para o Boa Vista sofrer esse primeiro gol. Não bem para bem ganhar no jogo, para mais Boa Vista, não tem jogo com esse, naquela situação disse assim, mas também se estava com 10 derrotas seguidas, não tem bem para bem jogava com esse para não ganhar. Seja Boa Vista, seja qualquer outra equipa. E aquele aqui é o objetivo que não bem colhe para aquele jogo licenciado, não sabe que é armas e adversário, também não sabe que é essas fragilidades, e não busca domina o jogo 10 e primeiro minuto. Na fim de primeira parte, a arma fica repartida para morrer alguns ajustes que falta, não faz correção necessária. Segunda parte, não consegue controla mais do que domina, que é aquele que não faz durante a primeira parte. No entanto, fica faltando, chega na zona que não me chegava para depois não finaliza. E depois, a partir do momento que esse jogador foi expulso, Boa Vista naturalmente que tem a cabeça de vitória mais do que académica. Esse fica confortável ali de trás, te defende, e nossa precipitação que toma conta de nós acaba para fazer, no que aproveita espaço acima não devia aproveitar. O Boa Vista continua invicto na prova, enquanto a Académica desperdiçou a oportunidade de reduzir a desvantagem em relação ao líder do campeonato. A jornada prossegue hoje com o duelo entre Celtic e Unidos do Norte às 4 da tarde no Estádio da Várzea. Foi a enterrar na tarde de ontem na cidade da Praia o ex-futebolista Zequinha. Ele morreu na passada segunda-feira aos 42 anos, vítima de doença prolongada. Zequinha era defesa central e representou vários clubes em Santiago Sul. Ontem foi levado a enterrar exatamente na hora em que no Estádio da Várzea decorria o jogo entre Boa Vista e Académica, duas das equipas que Zequinha representou. O cortejo fúnebre até passou pelo estádio onde Zequinha jogou durante vários anos. O facto de não se ter adiado esse jogo causou muita estranheza e mesmo alguma indignação no meio futebolístico de Santiago Sul. O treinador do Boa Vista, Edvaldo Cardoso, deixou críticas à Académica por alegadamente não ter aceitado a proposta de adiamento da partida. Esse jogo ali eu tenho que se olhar 10 dias antes no bem para estádio. Nunca estou a considerar ele ponto perdido, estou a considerar ele um ponto ganho, para além de qualidade do adversário e tudo que esteve à volta do jogo. É lamentável a situação que passa antes do jogo, não faz de tudo que estava ambiente para não jogava, devido à perda de Zequinha, que é um jogador que choca as matas para o nosso clube, não solicita adiamento de jogo, nem sempre não jogava amanhã 2 horas, segunda-feira. A associação, como já tinha emitido o comunicado, né, dirige a nós para não entrar em contato com a equipa adversária, mas infelizmente, estranhamente, além de infelizmente, esteve intransível a jogo, se queria por jogar a força, um jogador que foi campeão regional e nacional no clube, que foi, ou seja, quando era preciso para jogar isso, esmeceu ele. Agora, não bem joga, que tinha, era difícil motivar jogadores para jogar, botar jogadores a chorar, tá cheio de foco de jogo, depois tem que ir buscar com força, a única questão para o passa para jogadores. Críticas do treinador do Boa Vista. Natanael Pires, da Académica, expôs a sua versão para explicar as razões do não adiamento dessa partida entre Académica e Boa Vista. A Académica que tem sensibilidade e insensibilidade de jogo. Como é que dizer? O funeral estava marcado para quarta-feira, que era tudo bem sabe. A Académica não só é sensível, como, mais uma vez, o jogador da Académica é sobrinho de Zequinha. Zequinha foi colega de Cachito, de Barrusco, de menino, de joga com Elisandro Cantuês Corrone, ou rapazinhos que mora na praia, aquele que cria, chanfasi. Então, nós fogo, nunca se fala em cabeça para morrer, enfim. Então, que tem nenhuma insensibilidade. Agora, a associação que te permite, que ali que tem que te fazer, a associação que te permite que, por causa de um funeral que era quarta-feira, em pleno quarta-feira, está mudado para quinta-feira para mudar o jogo. Então, quem que também joga com a quinta-feira? Equipa que sabia jogar sexta-feira, está decide bem jogar quinta-feira. Em pleno quarta-feira, equipa que sabia jogar ali dia domingo, está aceita para esse jogo mudar para quinta-feira, em pleno quarta-feira, para a maior Académica Boa Vista. Então, que tem insensibilidade de Boa Vista. E que liga, já falei de Valdo. Aliás, não está fosse, não está falando roça. Aquele que está falando assim, também está falando roça. Ele devia ser Rome para falar roça. Para a maior que aquele que conversa que tinha antes de jogo. E nós não colaboramos de toda maneira para, pronto, nunca sabemos isso assim, para bem fazer festa, aquele outro, champara para ele, aquele que entende, não está falando nessa roça em relação àquele para a maior, aquele que devia ser seu comportamento. Natanael Pires e a resposta a Edvaldo Cardoso. A Federação Internacional de Handball, conhecida na sigla inglesa por IHF,
já felicitou o Cabo Verde por se ter qualificado mais uma vez para o Campeonato do Mundo de Handball Sénior Masculino. Em carta enviada à Federação Cabo-Verdiana de Handball, o presidente da instância que rege a modalidade a nível mundial congratulou-se com o facto de Cabo Verde estar presente nas competições a nível continental e intercontinental. Depois do 4º lugar, alcançado na 26ª edição da CAN 2024 realizado no Egito, estamos a citar a carta, para que vocês tenham uma atitude forte e estejam focados na preparação para o Campeonato do Mundo do próximo ano, a realizar-se na Croácia, Dinamarca e Noruega. Lê-se na carta assinada pelo presidente da IHF, Hassan Mustafa, e que a Federação Cabo-Verdiana de Handball fez questão de tornar pública. O Mundial de Handball 2025 acontece dentro de exatamente um ano. Ontem, aqui neste jornal, ouvimos o selecionador nacional a alertar que vai ser preciso que haja uma preparação condigna. O capitão da seleção nacional também aponta para esta necessidade. Leandro Semedo lamenta que Cabo Verde tenha tido uma preparação, ou não tenha tido uma preparação igual a outras seleções que estiveram na CAN do Egito. Sentimento de frustração de que eu consegui competir igual para igual com grandes seleções da África, Algéria e Tunísia e Egito, que é para falta de capacidade ou de talento, mas sim para falta de trabalho. Para mim, depois de último mundial que não teve, só não consigo estar junto em novembro, ou seja, quase um ano depois de janeiro para novembro, 11 meses depois que não está junto, que não concentra outra vez para estar junto, e pouco tempo para preparar, na chama Cabo Verde, federação, governo, no mês de jogo de esporte de uma outra forma, no mês de reestrutura maneira de pensar de esporte, para modo de se hoje não está num patamar de tenta estar na pódios. Hoje em dia, graças a Deus, no esporte coletivo, Cabo Verde, jovens cabo-verdianos te destaca. Então, já é bom de jogadores anda só para essas pernas, e sim, quem quer direito deve junta e une a jogadores, dá jogadores condições de trabalho. Leandro deseja que para o Mundial haja jogos particulares com seleções fortes, o que não aconteceu na preparação para a CAN. Aliás, recorda, antes do CAN 2022, a equipa nacional participou em torneios internacionais e saiu com um segundo lugar da prova. Se não repara, o último CAN que não foi vice-campeão, não teve um estágio decente, não teve jogos internacionais, então não vem disputa de igual para igual com essa. E não consegue ser em segundo. E no último Mundial não consegue ganhar uma Suécia, que é potência do mundo, não ganha a Suécia um parte de jogo, não perde jogo, mas não ganha um parte contra campeão da Europa ou campeão olímpico, ok? Para nós não teve jogos internacionais, é preciso no teste nossa equipa contra equipas de verdade, contra equipas internacionais e não contra equipas de jogo para subdivisão na Portugal. Leandro Semedo, capitão da Seleção Nacional de Handball, ele que já deixou o Marítimo de Portugal e vai jogar numa equipa do Kuwait, anunciou isso mesmo nas suas redes sociais anteontem. Ainda com o handball no interior do Porto Novo, em Santo Antão, o Clube São Joanenses da Ribeira das Patas decidiu apostar na modalidade, à semelhança daquilo que já faz a nível do basquetebol. O lançamento oficial do projeto de iniciação ao handball aconteceu ontem no âmbito das comemorações dos 40 anos do clube, uma matéria para conhecer na segunda edição do Jornal de Desporto. E a fechar mesmo, Hermes Pinto, presidente da Associação Regional de Futebol de Santo Antão Norte, é candidato único, lidera uma candidatura única para as eleições que acontecem hoje à tarde na Ribeira Grande de Santo Antão. É ponto final nesta edição. Estamos de volta logo mais à tarde.